Bom dia, pessoal. Nós vamos começar mais uma reunião da sala de crise da Bacia do Tocantins. Antes da gente começar a reunião propriamente dita, eu vou pedir para o Antônio Augusto para fazer a chamada, verificar a conexão das pessoas que estão participando. Ok, bom dia a todos. Vou fazer a chamada das pessoas que estão participando, e aí, além do nome, eu ia pedir a gentileza de informar a instituição que representa, tá? Lembrando novamente para as pessoas manterem o microfone desligado enquanto não estiverem falando, para não dar ruído na comunicação. Então vamos lá, Bruna Craveiro. Bruna saiu. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia, Diego. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson da ANA. Bom dia, Edmilson. José Aguiar. Bom dia, José Aguiar da ANA. Bom dia. Leline. Bom dia a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leline. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. Alexandre Sampaio. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. Aline Camargo. Aline Camargo. Microfone desabilitado. Rafael Almeida. Bom dia a todos. Rafael Almeida, pela ENGIE Brasil Energia. Bom dia, Rafael. André Amorim. Bom dia, André Amorim, SEMAD, CIMEGO, Estado de Goiás. Sala de situação. Bom dia, André. Tadeu. Tadeu. Bom dia, Tadeu Colevasso. Bom dia, Tadeu. Bruno Vidigal. Bom dia, Bruno Vidigal, da ANTAC. Bom dia, Bruno. Camila Azevedo. Bom dia, Camila Azevedo, do ANS. Bom dia, Camila. Camilo Souza. Bom dia, Camilo Codevasso. Bom dia, Camila. Érica. Érica. Microfone desabilitado. Eu acho que a Érica está com o microfone desligado. A Érica Gomes é da CCE. Ok. Bom dia para a Érica. Jorge Zandraus. Também. Sim. Jorge Zandraus, sou do DENIT. Ok, Jorge. Bom dia. Guilherme Fredo. Bom dia. Bom dia, Guilherme Fredo, da CCE. Guilherme. Israel da Silva. Bom dia a todos. Israel, PDP, Lajeado e Peixe Angical. Ok, bom dia, Israel. João Rezec. Bom dia a todos. João Rezec, representando o consórcio Estreito Energia, da UHE Estreito. Bom dia, João. Karine Leal. Bom dia a todos. Karine Leal, da Hidrologia do CEMADEM. Bom dia, Karine. Leandro Santos. Bom dia, Leandro Santos, aqui da UHE Estreito. Bom dia, Leandro. Luana Ferreira. Bom dia a todos, Luana, do ONS. Bom dia, Luana. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcelo Roberto. Bom dia a todos, Marcelo Carvalho, por Furnas. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Marcelo. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da ANEL. Bom dia, Mariana. Marlian. Bom dia, Marlian, do Ministério de Minas e Energia.
Bom dia, Marlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Paulo Diniz. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Pedro Alves. Bom dia a todos. Aqui é Pedro Alves, pelo DENIT Tocantins. Bom dia, Pedro. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Bom dia, Pedro. Rafael Barros. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Ramon. Bom dia, Ramon Codevassi. Bom dia, Ramon. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Azambuja pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Rômulo Moreira. Bom dia a todos. Rômulo Moreira pela EDP. Bom dia, Rômulo. Valdemir. Valdemir. Codevassi. Ok. Bom dia, Valdemir. Bom dia. Wallace Lucas. Bom dia, Wallace Lucas, IMET Brasília. Bom dia, Wallace. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro pela ANA. Bom dia, Bruna. Mais alguém que eu não chamei, que se juntou a gente enquanto eu estava fazendo a chamada, poderia se apresentar agora? Não, Paulo, acho que eu chamei todos. Vou passar a palavra para você. Ok, obrigada, Guto. Então, como de costume, nós vamos começar essa 7ª reunião com a apresentação das condições meteorológicas observadas no período e o prognóstico, que vai ser apresentado pelo CEMADEM. Celute, a gente vai colocar em tela. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Guto. Perfeito. Bom, a parte meteorológica é bem simples e até curta, né? Nesta época não chove na bacia. Então, a primeira figura, por favor, que a chuva observada nos últimos 15 dias. Temos o mapa da esquerda, que é o valor da chuva observada. Nesta época, basicamente, chove nas bordas do Brasil, né? Extremo norte, litoral leste do nordeste e na região sul. Então, a bacia do Tocantins, pelo fato de ser bem mediterrânea, não teve praticamente nenhuma precipitação nos últimos 15 dias. Mas na figura da direita dá para ver que isso não representa uma anomalia, essa falta de chuva, porque de fato é o que normalmente ocorre nesta época. Bom, a próxima figura é semelhante, só que para um período maior, um período de 30 dias, desde o dia 23 de maio até ontem, 22 de junho. E aqui, bom, nós tivemos algumas chuvas no final de maio, primeiros dias de junho, né, especialmente na parte centro-norte do estado de Tocantins. E essas chuvas, inclusive, para a época, estão um pouquinho acima da média histórica. Então, nos últimos 30 dias, nós temos uma situação de normalidade, basicamente em toda a bacia, e um detalhe, né, de chuvas um pouco acima da média na parte mais baixa da bacia. Agora, a próxima figura, ela já faz uma estatística, né, da chuva no ano hidrológico, desde 1º de outubro do ano passado. E aqui dá para ver no mapa da direita, né, que as chuvas estão abaixo da média. Fora pequenas regiões aí no baixo, Tocantins, algumas perto da cabeceira, mas em termos gerais, em quase toda a bacia, choveu abaixo da média no ano hidrológico. A próxima figura, ela faz agora uma contagem da chuva mensal ocorrida, né? Está nos últimos 2 anos hidrológicos. Se a gente se concentrar no último, vemos que, de fato, o início da estação chuvosa foi quase que desastroso, né? Nós tivemos uns primeiros meses com chuva muito abaixo da média, e agora, nos últimos meses, a chuva passou a ser de normal para cima da média. Tivemos alguns meses acima da média e outros dentro da normalidade, de fato. Mas, novamente, se a gente faz a conta da chuva acumulada no ano hidrológico,
deu 1.228 contra 1.557, que é a média histórica. Isso dá menos de 80%. Então, nós temos menos de 80% da chuva do ano hidrológico. Em particular, o mês de junho é muito seco, né? A média histórica é 10 milímetros, e nós temos apenas 2 milímetros até o dia 21. Bom, na próxima figura, então, nós temos a situação meteorológica, como ocorre normalmente nesta época, dominada por uma grande massa de ar seco e quente na região central, na qual está também a bacia de Serra da Mesa. Tem algumas frentes frias passando por baixo, mas essas frentes frias não têm a capacidade de chegar na região da bacia do Tocantins nesta época do ano. Então, por conta disso, vamos ver já na próxima figura que a previsão para os próximos 7 dias, de fato, indica chuvas no extremo sul, né, nas áreas que costuma chover mais, praticamente ausência de precipitação aí na bacia do Tocantins, Tocantins-Araguaia. Na próxima figura, nós temos o que essa previsão significa em termos de anomalias. Na verdade, em termos de anomalias, significa nada, porque é comum, novamente, como falamos antes, não chover nesta época. Então, essa falta de chuva não representa, de fato, uma anomalia. Agora, na próxima figura, nós temos o detalhe, então, da bacia do Tocantins. Vemos que apenas na porção mais baixa, no extremo norte da bacia, tem alguma chance de chover. Vamos ver depois uma figura a respeito. Mas, considerando a bacia como um todo, a previsão de chover 2 milímetros. Essa previsão, que vai do dia 23 ao dia 30, então nos diz que não vamos fechar o mês de junho com a média histórica. Nós tínhamos 2 milímetros, a média histórica é 10, não tem chance de atingir esses milímetros que estão faltando, embora estamos falando sempre de valores de chuva extremamente pequenos. Na próxima figura está a situação da bacia do Araguaia, que é praticamente igual, né? São bacias que estão contíguas, é a mesma previsão, apenas condição de chuva no extremo baixo da bacia, chuva em forma de pancadas, inclusive chuva irregular e também não muito volumosa, no máximo na faixa de 10 milímetros. Na próxima figura nós temos a subbacia de Serra da Mesa. Nesta época não chove na bacia. Vejam, o modelo está prevendo 0 milímetro, né, com até boa confiabilidade. Então não tem nenhuma previsão de chuva para a cabeceira, Serra da Mesa. E na próxima figura temos um detalhe da parte mais baixa, né, da parte baixa do Araguaia, da confluência do Tocantins-Araguaia, e aqui, inclusive, na parte mais baixa dessa porção baixa, que pode ter alguma precipitação, chegando a 5 milímetros, talvez para uma semana, 9 milímetros para 10 dias, já entrando um pouco no mês de julho. Chuva pequena também, mas está mais ou menos dentro dos valores normais para esta época. E na próxima figura, que é a última da parte meteorológica, é a tendência para a segunda semana. Na verdade, não muda muito o panorama. Vejam que chove mais no sul, né? Inclusive em parte do sudeste. Essa chuva até chega a se aproximar ao estado de Goiás, mas muito provavelmente vai cair fora da bacia do Tocantins. Então, a tendência para a segunda semana não é muito diferente, e, na verdade, nesta época do auge da estação seca, não se espera chuvas importantes. Seria realmente uma anormalidade chover de forma mais ou menos significativa nesta época na bacia do Tocantins-Araguaia. Por isso, da minha parte, vou deixar a parte hidrológica com a Karine, e eu fico à disposição se tiverem perguntas. Bom, pessoal, então, focando agora na parte hidrológica, nós temos aqui um monitoramento de Serra da Mesa, né, que fica localizado na porção mais alta da bacia do Rio Tocantins. Nós vemos no gráfico superior o acompanhamento das chuvas que ocorreu nos últimos meses. Nós tivemos chuvas bastante consideráveis ali em janeiro até março, né, bastante acima da média, né, e de lá para cá, em maio, né, nós tivemos aproximadamente 80% da chuva esperada, né, climatologicamente falando, para aquele mês. E agora em junho,
né, até o dia 21, nós não observamos precipitação na bacia. Lembrando que, como o Celute já falou, né, a média de precipitação para essa bacia nesse período do ano já é muito baixa, né, ali está em torno de 14 milímetros. Então, seria uma situação um pouco, né, abaixo da normalidade, mas também nada considerável como grave, né. Na parte inferior desse gráfico, desse slide, nós temos a tradução em termos de vazão, valores de vazão, né, do que aconteceu dessa chuva. Nós tivemos ali em março o nosso pico máximo dos valores de vazão, né, atingindo ali na ordem de 1.600, 1.800 metros cúbicos por segundo. De lá para cá nós tivemos um declínio desses valores de vazão. Entretanto, isso é o que é esperado climatologicamente, né, para essa bacia, né, quando a gente atinge os valores mais baixos no período seco, que seria ali de julho até setembro, né, de junho até setembro. Em maio nós fechamos o mês nessa bacia com algo em torno de 600 metros cúbicos por segundo, que representa em torno de 19% acima da média, né, de vazão. E agora no mês de junho, até o dia 21, de acordo com os dados consistidos pelo ONS, nós estamos com 409 metros cúbicos por segundo, algo em torno de 15% da MLT, né, para essa bacia. No próximo slide, por favor, nós temos a previsão de vazão para os próximos dias. Na figura superior, nós teríamos algumas barras representadas, mas infelizmente nós não temos nenhuma, porque nós não temos nem chuva observada, nem previsão de chuva para os próximos dias. E na figura inferior, nós temos uma linha preta, que representa a vazão observada nos últimos dias, e desse ponto em diante, traça-se uma única linha vermelha, que representa a média dos membros de previsão de vazão para os próximos dias. Veja que nosso modelo hidrológico ele está ligeiramente subestimado em relação aos dados observados do ONS. Tratando, são valores bastante parecidos, né? E a tendência, de forma geral, para os próximos dias é que esse valor de vazão venha caindo muito lentamente ao longo desses próximos 10 dias, com uma média, então, em torno de 326 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor, nós temos então aqui os cenários de vazão para os próximos meses. É aquela mesma figura de monitoramento da vazão que nós tínhamos com os dados do ONS, né? E o último ponto da linha roxa, que representa junho de 2020, nós temos várias linhas pontilhadas coloridas que representam os cenários de vazão dados pelo nosso modelo hidrológico, que eles são construídos em função de cenários de precipitação, sendo eles precipitação em torno da média, né, para os próximos 3 meses, e variações em torno dessa média, sendo 25% acima, 25% abaixo, e um cenário crítico, que representa as chuvas que foram observadas no ano de 2017, para o período julho até setembro. Então vejam que os cenários eles ficam bem próximos um do outro, né? Isso acontece porque nesses próximos 3 meses nós temos pouca chuva climatologicamente, né, esperada, então não é uma quantidade suficiente de chuva para ter uma variação desses cenários de vazão, né? Então vejam que a partir de junho, né, nós temos em torno ali de 14%, né, de MLT de vazão para os próximos 3 meses, considerando um cenário que nós tivéssemos chuvas na média climatológica para esse próximo período. E considerando o cenário crítico, né, nós temos ali em torno de 2% acima da média climatológica de vazão para esse mesmo período. Então vejam que é uma boa notícia para essa bacia, né? Nós estivemos acompanhando ela alguns anos atrás, ela estava com uma situação bastante crítica, né? E esses valores de vazão, eles são tanto acima da média climatológica, quanto acima da situação que foi observada no ano passado, né? De julho a setembro do ano passado. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós também ficamos à disposição. Obrigada, Celute, obrigada, Karine. Diego, pode tirar a apresentação. Antes de passar para o ONS, já para poder liberar o pessoal do CEMADEM e a gente fechar essa parte de diagnóstico climático, eu vou abrir para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre esse ponto especificamente.
O André, eu acho que está participando, o André da SEMAD Goiás, se tiver algum comentário para fazer. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. André, seu áudio realmente é o que está refletindo. Sim, então vou ser breve. Nenhum comentário, boa apresentação. Tá bom. Então, Goiás concorda com o diagnóstico que foi feito pelo CEMADEM. Certo, sim. Obrigada, André. Se ninguém tiver mais nenhuma outra observação sobre essa parte... Ok, nós passamos então para a apresentação do ONS. Ok, mais uma vez bom dia a todos. Então a gente vai fazer aqui a apresentação, né, da avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Tocantins, a operação hidráulica recentemente executada, né, e a apresentação padrão que a gente vem sempre mantendo aqui na sala do Tocantins. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a configuração dos aproveitamentos da bacia, onde sempre cabe destacar, a gente tem o principal reservatório de regularização bem na cabeceira, na Serra da Mesa, o maior reservatório do sistema interligado nacional, né, onde compõe todos os grandes reservatórios e usinas hidrelétricas que operam, né, que integram o sistema interligado nacional, com mais de 43 mil hectômetros cúbicos, e no extremo oposto da bacia, o reservatório de Tucuruí, que também é um reservatório com porte significativo, mais de 32 mil hectômetros cúbicos, mas que já fica praticamente na foz do Rio Tocantins, né? Ou seja, é um porte grande, mas a média de vazão que a gente observa nesse trecho do Rio Tocantins ele é absurdamente significativo. Então é um reservatório que a gente enche muito rápido e também tem a característica de esvaziá-lo muito rapidamente. E no meio do caminho entre esses dois grandes reservatórios, entre Serra da Mesa e Tucuruí, a gente tem um complexo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos praticamente a fios d'água, né? A gente tem aí Peixe Angical no meio, em princípio classificado como regularização, mas o porte, a regularização dele não é significativo, uma regularização praticamente semanal, né? Com somente 526 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a configuração das atuais restrições operativas, principalmente em relação às vazões mínimas defluídas de cada um desses aproveitamentos hidrelétricos, alguns estabelecidos por questões ambientais e outros estabelecidos através de resolução da própria Agência Nacional de Águas ou do IBAMA. De todo esse contexto aí, o que cabe a gente destacar nesse momento são as vazões estáveis a jusante de Serra da Mesa, principalmente ali Canabrava, Peixe Angical. Estabilidade essa definida através de uma resolução da Agência Nacional de Águas, que é a resolução 376 de 2011, que estabelece uma estabilidade dessas vazões para fins de uso no período de temporada de praias. Então, é a principal restrição que está vigente nesse período do ano, e cabe destacar que o valor é um valor que ele é comunicado oficialmente pelo ONS junto à Agência Nacional de Águas e ao órgão de turismo do governo do estado do Tocantins, que para esse ano, agora 2020, é o valor de defluência de Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente começa a entrar dentro de uma avaliação da condição hidrológica da bacia, né? Lembrando que para avaliar essa condição hidrológica, a gente usa uma variável chamada vazão natural. O que é a vazão natural? É a vazão que a gente teria naquele trecho do rio, né? A gente está fazendo referência aqui aos barramentos, né, do setor elétrico, se não houvesse a regularização proporcionada por esses reservatórios. Então, isso que é a vazão natural, que é a variável que dá para a gente trazer uma comparação em relação ao histórico, né? Então, aqui o caso que a gente está mostrando nesse gráfico é Serra da Mesa, que a gente observa, né, que a gente teve um final de período seco de 2019 muito ruim, né, um novembro com 35% da MLT, dezembro, que já é um mês teoricamente de vazões elevadas, a gente só observou 27% da MLT, janeiro também muito ruim, pouco mais da metade da média, né, somente 56% da MLT, a partir de fevereiro a gente teve uma pequena melhora, com 87% da média,
Março e abril que nós tivemos uma condição aí um pouco mais acima da média, né? Em março, por conta daquele pico de vazão que a gente observou ali no final de março, né? Fechando a média do mês em 123%. E a partir de abril, a gente ainda teve um outro evento ainda de subida de vazão, ali na segunda quinzena de abril, fechando a média do mês com 114%. Em compensação, depois dessa hidrógrafa de vazão mais elevada aí na segunda quinzena de abril, de lá para cá não observamos mais nenhuma condição de chuva e, consequentemente, de elevação de vazão de forma significativa. Então, basicamente, a gente pode concluir que desde o início de maio até agora o último dia verificado em junho, que foi o dia 22, a gente tem uma condição de recessão plena na bacia, em função das vazões, né, verificadas ao longo do período chuvoso, principalmente março e abril, que foram dentro de alguma normalidade. Então a gente agora está numa condição plena de recessão. Conforme comentado pelo Semadem, né, certamente é muito raro a gente ter condição de chuva observada ao longo do período seco na bacia do Rio Tocantins. Então, certamente que a gente vai observar nessa hidrógrafa, daqui a pouco a gente vai mostrar nas nossas simulações, é uma condição de recessão ao longo dos próximos meses. Próximo slide, por favor. Esse é o comparativo que a gente faz entre o hidrograma verificado agora, 2019-2020, que é essa curva preta e mais grossa, e a comparação entre os piores recentemente observados aí do histórico. Então, tem ali aquele destaque para março, né, que é aquele pico de vazão mais elevado, abril-março, que realmente nos diferenciou em relação aos piores anos do histórico. Até então, ali observando dezembro, janeiro, a gente ficou embolado entre os piores do histórico, e agora, mais recentemente, observando maio em diante, a gente tem, como eu comentei, o início da recessão plena, agora das vazões a montante Serra da Mesa, e a gente está levemente acima dos valores observados dos últimos anos como referência. Próximo slide, por favor. Essa aqui é a mesma avaliação que a gente faz para Estreito Tocantins, né? Diferente, a incremental até Estreito, né? A vazão natural até Estreito. Comparativamente em relação à Serra da Mesa, novembro a gente não foi tão ruim, né? Mas mesmo assim muito abaixo da média, 45%. Dezembro tão ruim quanto o trecho montante Serra da Mesa, 31%. Janeiro e fevereiro também, principalmente janeiro, muito ruins. Em março e abril a gente teve uma pequena melhora, né? Com vazões aí um pouco acima da média. Março 102%, abril 118%. E a partir de maio o mesmo efeito que eu comentei para a Serra da Mesa, né? Como a gente não tem mais nenhuma chuva significativa observada, a gente observa agora uma recessão plena nas vazões médias aí nesse trecho da bacia do Rio Tocantins. Um pouquinho abaixo, né, da média observada em Serra da Mesa. Em Serra da Mesa a gente tem uma média em maio, junho, levemente acima dos 100%, né, 104%, 105%, e aqui, ao contrário, uma média levemente abaixo dos 100%, 98% em maio e 94% em junho. Próximo slide, por favor. Da mesma forma, comparando essa vazão observada agora em Estreito Tocantins, que é a curva preta mais grossa, em relação aos piores observados recentemente, a gente teve ali o a mais em relação ali ao final de abril, e agora em relação à recessão plena, mais ou menos próximo ao que a gente observou nos últimos anos. Próximo slide, por favor. Bom, agora a gente vai entrar aqui no gráfico que mostra para a gente a operação hidráulica recentemente observada, né? Então a gente tem na curva em vermelho a vazão defluente de Serra da Mesa, ali fica claramente o trecho, né, da operação onde a gente reduziu a vazão mínima dos 300 metros cúbicos por segundo para 100 metros cúbicos por segundo. Então, quanto maior foi a diferença entre a curva em vermelho, que é a vazão que sai, e a curva azul, que é a vazão que chega, é melhor para o reservatório. Então, a gente observou aí, nesse período, na curva em verde, uma boa recuperação do reservatório Serra da Mesa. Só que, mais recentemente, bem no canto direito do gráfico, ali, a gente já pode observar que as vazões que chegam ao reservatório, ali o trecho que a gente aumentou, né, a vazão dos 100 metros cúbicos por segundo para os 300, que é exatamente a vazão mínima que vai ser mantida ao longo da temporada de praias, como eu comentei no slide inicial. E bem no canto direito a gente já pode observar que anteontem e ontem as vazões médias afluentes Serra da Mesa cravaram exatamente
próximas de 300 metros cúbicos por segundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo dos próximos dias, certamente essa vazão ela já vai reduzir abaixo dos 300 metros cúbicos por segundo, a vazão que chega, e como a gente obrigatoriamente tem que manter uma vazão mínima de efluente de 300, a gente vai certamente passar a observar ao longo dos próximos dias o início do uso do reservatório de Serra da Mesa ao longo agora do período seco de 2020. Então isso certamente é algo que a gente deve observar amanhã ou o início de observação a partir de depois de amanhã. Próximo slide, por favor. Essa é a avaliação para estreito, que é um reservatório a fio d'água, então numa média semanal não há diferença significativa entre as vazões que chegam, que é a curva azul, e as vazões que são defluídas, que é a curva em vermelho. Bom, a partir do próximo slide, eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai fazer uma avaliação, né, dos cenários hidrológicos considerados para essa janela nossa de avaliação, de simulação, e os resultados da simulação em si. Rafael, por favor. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos novamente. Continuando a nossa apresentação, a descrição, como sempre, né, do modelo hidrológico que a gente utiliza para fazer a sinalização, para simular os armazenamentos. Na primeira semana, o modelo SMAP-ONS, a gente incorpora as informações de previsão de chuva, e a partir da segunda semana, até o final do período simulado, a gente desmembra em 3 cenários, sendo o primeiro cenário um cenário mais crítico, sempre considerando a pior chuva do histórico, o segundo com a média dos últimos 5 anos e o terceiro cenário com a média de todos os anos. E como já foi comentado hoje, tanto pelo Semadem e agora pelo Paulo, a gente está num período da estiagem plena da bacia, que é um período que não costuma chover, e os 3 cenários, na verdade, eles são a mesma coisa em termos de vazão, porque a gente está falando de chuva zero. Então, a gente vai ver que as trajetórias vão coincidir, tanto em termos de previsão de vazão, quanto em termos de trajetória de armazenamento. Próximo, por favor. Esse é o hidrograma. A linha azul é o que a gente observou desde 1º de outubro do ano passado, e agora, já a partir de meados de junho, a gente acopla com a previsão das vazões. A gente observa que é a continuação dessa recessão típica da bacia, e como referência essa linha pontilhada preta, que seria a média histórica, a gente vê que a nossa expectativa é que a gente permaneça próximo a esses valores médios históricos até o final de agosto. E a gente vê que o início do período úmido, né, olhando ali no início para outubro, novembro, dezembro, a nossa vazão natural observada ela foi muito abaixo da média histórica. Isso trouxe um déficit grande em termos de armazenamento para a bacia. E depois os eventos de chuva, final de janeiro, início de fevereiro, começaram a acontecer, e eventualmente com picos de vazão significativamente superiores à média histórica, de modo que, se fizermos um acumulado ao longo de todo o período, desde outubro até hoje, meados de junho, em termos de vazão, o observado foi cerca de 80% dessa linha pontilhada. E a gente prevê que, até o momento, que a nossa expectativa é que a recessão ali está na tabela no canto superior, né, que a gente fique entre 90% e 100% da média histórica, aí sendo indicado um valor de aproximadamente 260 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Agora, sobre as defluências, a operação de Serra da Mesa, a gente está trazendo a nossa simulação até o final de agosto, que coincide aproximadamente com o término da temporada de praias. A gente já comentou anteriormente que a gente está num momento de grande incerteza em termos de como vai ser a operação do Sistema Interligado Nacional no final do ano, por conta dessa situação da pandemia. Ainda não sabemos exatamente como vai ser a retomada da economia, então, por conta disso, e coincidindo com a janela da temporada de praias, a gente, até o momento, está trazendo a simulação dentro dessa janela, né, até o final de agosto. E aí, por conta desse período, a gente pratica as vazões estáveis em 300 metros cúbicos por segundo para atendimento da resolução, e sempre observando a jusante de estreito, a manutenção da defluência mínima de 744 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Esse é o último slide da nossa apresentação, com os resultados das simulações e algumas informações importantes.
Primeiro, a gente, no dia de hoje, no fechamento, dia 21 de junho, foi antes de ontem, a gente observou o 37,73% de armazenamento. Esse é o valor máximo de recuperação atingido em 2020. O Paulo já destacou que as vazões afluentes agora já atingiram o mesmo patamar das defluentes, então a conta vai se inverter e a gente começa a depressionar o reservatório de forma gradual até o final do período. Isso a gente consegue observar na curva verde, que indica uma redução, uma ligeira redução, e de modo que a gente deve gastar aproximadamente aí 1,4%, 1,5% de armazenamento até o final de agosto, observando em 1º de setembro 36,3%, de acordo com as simulações. E esse valor, se a gente comparar com anos anteriores, está ali na tabela no canto inferior direito, do armazenamento observado em 1º de setembro, a gente vê que, pela primeira vez desde 2014, esperamos observar valores acima de 30%. A última vez que isso aconteceu foi em setembro de 2014, com 39%, e agora a gente está esperando 36,3%. E valores esses bem superiores aos últimos anos, Especialmente 2017, está destacado aí, que foi o ano mais crítico em termos de vazões e armazenamentos, que a gente chegou a ficar abaixo de 10% nesse mesmo período. E, por último, destacando a grande recuperação que o reservatório de Serra da Mesa teve ao longo desse ano. A gente estava numa situação muito crítica até janeiro, inclusive batendo praticamente 9% de armazenamento. E de janeiro para cá, com a ocorrência das chuvas, a gente conseguiu recuperar quase 30% de armazenamento, 28%, 29%, e é uma recuperação bastante expressiva. E a gente estima que, além das chuvas, houve também uma contribuição da prática da redução para os 100 metros cúbicos por segundo, que foi feito a partir de fevereiro, meados de fevereiro até o final de maio, e a gente estima que a gente ganhou, além do que já ganharia com a ocorrência das chuvas, 4% de armazenamento em Serra da Mesa. Então, se a gente não tivesse reduzido para os 100 metros cúbicos por segundo, os 37,7 que a gente está observando seriam 33,7 aproximadamente. Então, houve um ganho adicional aí de cerca de 4% com a operação realizada. Com relação às informações, é o que a gente tem para apresentar por hoje, a gente agora se coloca à disposição. Obrigado. Obrigada, Paulo Diniz e Rafael, pela apresentação. Então, resumindo muito brevemente, nós tivemos um final de período chuvoso que foi capaz de recuperar o início que não foi favorável, foi capaz de compensar. Isso associado à operação com redução da vazão mínima defluente permitiu que a gente chegasse em Serra da Mesa em volumes que desde 2014 não eram observados, fazendo a projeção mais para o final do período seco, ou no mínimo para o final da operação da temporada de praia. E nesse período agora andamos como é esperado, não há precipitação, as vazões estão em recessão e começa a ser utilizado o volume acumulado nos reservatórios para manter as vazões mínimas determinadas. Antes de abrir para todos, para, enfim, colocações e assuntos gerais, eu pergunto para os operadores se tem alguma observação a fazer, começando com Furnas. Ana Paula, nenhuma observação não, tudo tranquilo, nenhuma mudança na nossa operação não. Agora 300 é um valor que a gente já está acostumado a trabalhar nessa época, a operação com 100 realmente inspira maiores cuidados, mas está tudo normal. Certo, obrigada. A EDP? Por parte da EDP também nenhuma consideração. Ok. E Estreito tem um representante? Aqui pela ENGIE, representando Canabrava, São Salvador e Estreito, também sem nenhum comentário. Ambas as usinas estão operando com carga flat, de forma a minimizar
as flutuações de nível da água jusante e tudo dentro das conformidades. Tá certo, obrigada. Então, como a gente está nesse período em que, enfim, acompanhar a recessão e, por enquanto, não há alterações na operação, eu vou encaminhando para o final, vou abrir ainda para, se alguém tiver algum comentário, e já deixo a proposta da próxima reunião acontecer no dia 28 de julho. Então, se alguém tiver alguma objeção ou tiver algum comentário a fazer, a hora é agora, está aberta a inscrição. Não? Então, como não houve manifestações, a gente fica com a nossa próxima reunião previamente agendada para 28 de julho, será confirmada por convite que vocês vão receber por e-mail, e continuamos fazendo o monitoramento constante, qualquer necessidade, a gente pode chamar uma reunião extraordinária. Mas, a princípio, é isso, nos vemos novamente no dia 28 de julho, e fiquem bem todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.